Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito e dessa vez eu começo citando William Shakespeare. Certa vez ele perguntou, ser ou não ser? Eis a questão. Então faço uma pergunta, guardadas as devidas proporções, parecida. Assinar ou não assinar o auto de infração? Eis a questão. Bom, antes de mais nada, pessoal, é importante saber que lá no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no seu artigo 280, nós temos lá a previsão das informações que devem constar no auto de infração, como por exemplo a tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, a placa do veículo, que é a identificação do veículo, enfim. E lá no inciso 6 nós temos a seguinte previsão, olha, assinatura do infrator sempre que possível. É dessa forma que está escrito lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então perceba que não há uma obrigatoriedade do condutor assinar o auto de infração, diferentemente do que muita gente pensa. Muita gente também pensa que assinar o auto de infração é como se você estivesse concordando com aquela autuação, que também não tem nada a ver. Inclusive, a título de curiosidade, se você quiser dar uma olhada lá no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver que nesse artigo 280, o parágrafo 1º ele foi vetado na época, ainda lá nos anos 90, pelo então presidente na época, Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque esse parágrafo 1º, ele estabelecia que o agente da autoridade de trânsito, se ele certificasse no auto que o condutor, o suposto infrator, se recusou a assinar o auto de infração, isso poderia constituir um indício de que houve de fato o cometimento da irregularidade. De acordo com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, que vetou esse dispositivo, sob o argumento de que isso traria um conflito ali com o princípio constitucional da não autoincriminação, ou seja, quer dizer que se eu não assinar, o agente disser que eu me recusei, eu estou admitindo, estou assumindo que cometi aquela infração, que não tem nada a ver, isso é completamente sem lógica ali dentro do nosso ordenamento jurídico, isso não tem sentido algum. Então, acertadamente, o presidente da República, na época, ele acabou vetando esse dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro, que deixa muito claro para a gente que, olha, não existe obrigatoriedade de assinatura do auto de infração. Mas qual é a diferença entre assinar ou deixar de assinar um auto de infração? Veja só, o grande X da questão é que a sua assinatura, a depender das circunstâncias, ela pode configurar ali a notificação de autuação, ou seja, fazer com que o próprio auto de infração ele já tenha validade ali como se fosse uma notificação de autuação, ele já valha como uma notificação de autuação. E essa informação você encontra lá numa resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que é a resolução de número 918 de 2022 do CONTRAN. Essa resolução 918 ela trata ali dos procedimentos administrativos em relação à aplicação da penalidade de advertência por escrito e de multa e traz essas regras aqui em relação a auto de infração. Então, lá na resolução 918, fica estabelecido o seguinte, que para o auto de infração de trânsito já valer como notificação da autuação, é preciso se observar 4 critérios. O primeiro deles é que a autuação ela tem que ter sido feita mediante abordagem, ou seja, o agente tem que ter te abordado. Então, significa dizer que se não houver abordagem, é impossível que o auto de infração já valha como notificação. O órgão de trânsito vai ter que expedir a notificação, seja ela por remessa postal, por edital ou por outro meio previamente regulamentado pelo CONTRAN. Segunda situação aí, olha, o condutor, segundo requisito, o condutor do veículo que foi abordado naquele momento, ele precisa também ser o proprietário, ou seja, eu estou sendo abordado e o carro tem que ser meu, ou o veículo em si, minha motocicleta, enfim, o veículo em si precisa ser meu. Terceira situação, terceira condição, no próprio auto de infração tem que constar o prazo limite para que eu possa apresentar a minha defesa. E quarta condição, o condutor que foi abordado, que é o proprietário do veículo e que está vendo lá no auto a informação sobre o prazo para a defesa, ele tem que optar por assinar o auto de infração. Então perceba que é nesse momento a relevância. Se você assinar, for o proprietário e no auto de infração já constar essa informação sobre prazo, significa dizer que além da autuação, o agente da autoridade de trânsito também já está fazendo a notificação para você já está sendo notificado naquele momento. Agora, se eu optar por não assinar, ou assinei, mas não sou o proprietário, por exemplo, significa dizer que o órgão de trânsito responsável pela autuação vai ter que expedir a notificação de autuação para o endereço do proprietário, que é quando chega lá a remessa postal, aquela carta, aquela notificação dizendo que em tal dia, tal hora, tal local o seu veículo foi autuado, tá certo? Essa é a única diferença.
tá certo? Se você assina o auto e está presente aí essas condições, significa dizer que você está sendo autuado e notificado ao mesmo tempo. Se você não assinar, você só foi autuado, ainda será notificado posteriormente para que você, se assim desejar, apresente sua defesa, recurso e por aí vai, para tentar desconstituir aquele auto de infração quando você for notificado, seja por remessa postal, edital ou outro meio, tá certo? Então é a única diferença, a relevância prática que nós temos aqui em relação à assinatura do auto de infração. Para você ter ideia, ainda que você não assine, as próprias disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a gente estabelece que o agente tem que destacar uma via do auto de infração e te entregar, para você ter ideia, né? Então a assinatura, a relevância dela é essa, em relação à questão da notificação naquele momento ou não. E você, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito sabe que o nosso grande objetivo aqui é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Você tenta passar um pouco de informação e aprendo muito também com os comentários que vocês vão deixando. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.